Nós estamos vivendo um processo de natureza política, a qual todos sabem que, como eu já tive a oportunidade de falar na terça-feira, talvez alguns não estivessem presentes, sempre é bom realçar, um processo político que começou com uma representação oriunda do PSOL e da Rede, e que teve como base um requerimento feito pela Lei de Acesso a Informações ao Ministério Público, prontamente respondido, cuja pergunta se dava se havia contas no exterior correspondentes a mim ou aos meus familiares. Meus familiares não são deputados, não são sujeitos ao Conselho de Ética. E prontamente respondido com um simples sim, motivou uma representação. Essa representação me foi acusada de várias manobras dentro desse processo, a ponto de se transformar o processo mais longo da casa, quando todos aqui sabem que o processo do deputado Carlos Alberto Lereia levou 1 ano e meio, de setembro de 2012 até abril de 2014. As manobras que me acusam são basicamente o enfrentamento àquilo que o presidente do Conselho de Ética o fez durante todo esse processo, onde errava deliberadamente para buscar sua correção e, consequentemente, fazer as acusações para se manter na mídia. Visto por ser um parlamentar de pouca relevância midiática, achava que esse processo poderia fazê-lo com que ele permanecesse na mídia, me criticando o tempo inteiro. E, por isso, existiam os erros deliberados. E tudo que eu fazia para tentar corrigir o erro passou a ser classificado como manobra. E ontem eu me insurgi contra uma afirmação feita, que eu havia feito ameaças a parlamentares ao citar aquilo que havia sido colocado por mim, que 117 parlamentares têm inquéritos ou ações penais, alguns com mais de um inquérito, alguns com mais de uma ação penal. Em todos esses, se a peça acusatória oriunda do Ministério Público, seja para a abertura do inquérito, ou seja para a apresentação da denúncia na ação penal, fosse considerada como peça para ingressar no Conselho de Ética, seriam todos cassados, porque seria dado como verdade aquilo que foi colocado na peça de abertura. Então, isso que eu quis dizer, que esse precedente que está se abrindo, que é o precedente do bis in idem, é um precedente que amanhã poderá permitir que qualquer acusação formulada pelo órgão acusador contra qualquer parlamentar nessa casa seja um precedente para poder ter um processo de cassação de mandato em sede disciplinar. Não fiz ameaça a quem quer que seja, até porque não tem razão nenhuma para fazer ameaça a quem quer que seja.